Seja bem-vindo, bem-vinda ao estudo do Livro dos Espíritos de hoje. Busque um ambiente tranquilo e sereno. Prepare o seu recipiente com água, que será magnetizado no decorrer do estudo de hoje, e fixe o pensamento em Jesus. Bons estudos! Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso grupo de estudos do Livro dos Espíritos, e onde aqui estamos estudando agora as relações além-túmulo, o que acontece, como é no mundo espiritual, no plano espiritual, após o desencarne. São tantas coisas interessantes aqui, mas antes de começarmos, vamos fazer a nossa prece de gratidão, a nossa gratidão ao nosso anjo da guarda, o nosso anjo que nos acompanha nessa jornada terrena, agradecendo a nossa Mãezinha Santíssima por nos envolver todos os dias com seu manto azul de luz, e a seu Filho, nosso Mestre Jesus, pelo seu amor, pelos seus ensinos, pelos seus exemplos. Obrigada, Mestre, e gratidão a Deus por esta linda oportunidade terrena que temos. E pedimos com muito respeito licença para adentrarmos aos estudos de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos começar. Suzele, você vai fazer a 275, certo? Isso. É do item Relações do Além-Túmulo, 275. O poder e a consideração de que um homem goza na Terra dá-lhes alguma supremacia no mundo dos espíritos? Resposta: não, pois os pequenos serão elevados e os grandes rebaixados. Lede os Salmos. Então, eu vou ler o salmo que eu escolhi, que é o 49, que diz assim: ouve isto, vós todos os povos, inclinai os ouvidos, todos os moradores do mundo, tanto baixos como altos, tanto os ricos como pobres. A minha boca falará de sabedoria, e a meditação do meu coração será de entendimento. Então, nessa questão, lembra também, além do Salmo, as palavras de Jesus, que diz, né? Vinde os mansos, as crianças, os humilhados, os pequenos serão exaltados e os grandes rebaixados. Então, nessa questão, a gente vê aquela pessoa que só se preocupou nessa vida com a parte material, com a parte dos prazeres, acumulou os tesouros da terra e esqueceu da sua reforma íntima, esqueceu daquilo que realmente veio fazer. O que viemos fazer nesse mundo? Nos elevar, aprender, né? Acumular tesouros, sim, para o céu. Não que a gente não viva o material, mas tem que haver um equilíbrio, né? Então, temos que dedicar um tempo à parte material e um tempo à parte espiritual, né? Acumulando os tesouros do céu, para quando reencarnarmos, levarmos alguma coisa. Caso contrário, vamos chegar de mão vazia e vamos, sim, nos sentir humilhados. Foi isso que eu entendi. É interessante essa pergunta de Kardec, porque ele quer saber, né? Aquele que foi poderoso aqui na Terra é também poderoso lá no plano espiritual, né? Quando desencarnar. E aqui a espiritualidade é muito clara, né? Não, e ainda recomendo os Salmos, pois como você leu aí, Suzele, realmente aqueles que são
pequenos, né, os humildes, são justamente aqueles que se elevarão. E os que são grandes, né, que aqui no caso ele quer dizer os orgulhosos, esses serão rebaixados. Ou seja, no plano espiritual não existe essa hierarquia, né? Ah, eu fui poderoso, tal, e lá no plano espiritual também. O que vai comandar muito é de que como vivemos essa hierarquia, como nós fomos aqui. Tem até uma passagem do Evangelho, não me lembro qual é, depois eu vou pesquisar, mas fala do relato ali de uma rainha, né, quando ela desencarna. Até em um dos estudos nossos você comentou, Suzeli. E quando ela desencarna, ela traz ali o relato para nós. Então, ela nos convida a refletir que a gente desencarna com aquilo que a gente é, de acordo com a nossa espiritualidade, de acordo com a nossa moral. Não tem nada a ver com o poder. Então, é muito interessante essa passagem. Uma rainha francesa, né? Foi na Terra Isso uma rainha. mesmo, isso mesmo. Quer falar, Gê? Vocês falaram, a riqueza na Terra, os status, os títulos na Terra, fica por aqui, né? O É, que vai com a gente é só a moralidade. tá certo. Pode seguir, Su. 275A. Como devemos entender essa elevação e esse rebaixamento? Não, resposta: não sabes que os espíritos são de diferentes ordens, segundo os seus méritos? Pois bem, o maior na Terra pode estar na última classe entre os espíritos, enquanto o seu servidor estará na primeira. Compreende isso? Compreendes isso? Jesus não disse: quem se humilhar será exaltado, e quem se exaltar será humilhado. Acho que a gente até já comentou, né, essa questão. Então, quando ele chega, aquele que só se preocupou com os prazeres da vida, não se preocupou com a sua reforma íntima, é claro que no outro plano ele vai ser rebaixado e vai se sentir inferior, como a rainha da França, né, que achava que ali ia ter todos os seus súditos a seu favor, e ela percebe que muitos dos seus empregados são espíritos muito mais elevados que ela, né? Então, aquele que não se preocupou, com certeza será rebaixado no outro plano, até que ele volte, aprenda, né? A realmente aí se tornando um espírito melhor. Kardec aqui, ele quer saber, né? Então, como é que isso acontece lá no plano espiritual? Um ser pode ser aí elevado e o outro rebaixado. Como é que funciona isso? Então, aqui, a espiritualidade nos ensina que é a humildade do ser, é a humildade da consciência da sua pequenez espiritual. Não é aquela humildade, aquele que aceita tudo e se coloca para baixo, porque a humildade é aquele que se reconhece que somos todos filhos do mesmo Pai. É aquele que não está nem na frente nem atrás, é aquele que está sempre do lado do outro, do lado do próximo. E e o que distingue ao humilde é a sua condição moral. Não tem nada a ver com o material, porque você pode ver pessoas também que não têm recursos financeiros, mas também é um baita orgulhoso aí, né? Então, não tem nada a ver com o material. Hã? O humilde é aquele que sabe que não precisa nem mais, nem menos do que o próximo, Isso. né? E eu estava aqui refletindo nessa resposta que os espíritos deram, né?
que não é porque ele é o maior na Terra que vai ser o maior no mundo dos espíritos, né? Uhum. Porque se essa regra fosse verdadeira, já pensou que mundo nós estaríamos? Ou seja, eu tento enxergar as coisas do copo meio cheio, né? Não no meio vazio. Mas se todos os presidentes das repúblicas fossem a pessoa mais elevada moralmente, governando cada país, que mundo, hein, que seríamos? Mas enfim, tem uma reflexão aqui. Valeu, gente. Primeiro mundo, não material, mas espiritual, né? Pois é. Um dia seremos, Com fé em né? Deus. Isso é inevitável, né? Que a gente viu, né? O desenvolvimento é certo. A A única própria certeza, né? A própria Terra já está caminhando mudando. para isso. Um dia seremos, sim. Sim. Então, Pode falar, 270. Sueli. Você quer falar? Pode falar. Eu quero, sim. Me lembrou muito a história do Lázaro, né? Quando ele estava lá, que ele era leproso, se eu não me engano, e ele comia as migalhas. E quando o poderoso morreu, e ele viu que ele já não estava no patamar do Lázaro. Eu não sei ao certo, assim, ele até pediu, né, para que o mentor lá de cima avisasse os irmãos. Então, o orgulho dele, ele era um ricaço lá, né, enquanto encarnado. Só que no plano, o Lázaro estava muito além dele, né, acima. Aí ele até pede para o responsável avisar os irmãos, a família, como é realmente, que o material não é o principal. Aí respondem para ele, já tiveram os profetas, alguma coisa assim, quem tem ouvidos que ouça. Né? Então, assim, eu acho que é bem por aí. Eu acho que essa história, o Lázaro, explica muito como que é. E nem da rainha, que chegou lá e falou, epa, eu não sou a última bolacha do pacote. É verdade. Boa, Sueli. Então, assim, eu acho que está tudo muito bem explicadinho, né? Eu acho que o recado foi dado para a gente que quer ir por esse latim da reforma íntima, né? Sim. Pode seguir, Suzeli. Então, 276. Aquele que foi grande na terra e se encontra inferior entre os espíritos, sentem humilhação? Resposta: quase sempre muito grande, sobretudo se era orgulhoso e invejoso. A Sueli acabou de responder, né, a questão. Então, é claro, ele desencarna e chega sem nada espiritual, ele chega com as mãos vazias, como aquela charge que eu sempre falo da mala de dinheiro caindo, né? Ele não vai levar nada. Então, ele entra com o seu orgulho, porque a gente leva o que é de bom e o que é de ruim, né? Então, ele entra naquele orgulho, naquela soberba de se achar superior, procura, né, aqueles que já foram, que também eram soberbos, na esperança de ficar eternamente tocando flauta, como foi ensinado, e ele percebe que não é nada disso. Ele percebe que aquele seu empregado humilde está ali num plano muito mais elevado que ele, né? Aquele senhor de escravo que vai encontra seu escravo também superior. Então ele começa a se sentir humilhado, ele começa a se sentir inferior, ele começa a ter vergonha de si mesmo, né? E aí começa provavelmente um processo de aprendizado para ele, né? Como nós também fomos assim, ou até somos assim ainda, vai saber, né? O que ela colocou de Lázaro, a Sueli, se encaixa bem nessa resposta, né? Verdade.
É tudo isso que nós comentamos, né? Se era um espírito com muito poder, mandava, muito orgulhoso e desencarna, ele vai para uma condição aí inferior e ele vai se sentir assim, humilhado, porque a gente já viu, gente, a gente desencarna do jeitinho que é aqui. Então, se você é arrogante, orgulhoso, você vai desencarnar lá assim. E aí você vai se ver numa posição mais inferior, vai começar a reclamar, vai ser aquele espírito reclamão lá em cima também, né? Tá muito ligado às pessoas que são mais materialistas, né? Que desencarnam achando que, que, que se apegam muito aos títulos que conquistaram e acha que vai levar tudo isso para o outro lado. Lembra quando o André Luiz chegou lá no plano espiritual, que o, o espírito lá, o atendente do hospital mandou não, ele mandava botar água na boca e deixar água. Uhum, é isso Era mesmo. uma pessoa que foi muito Era médico, queria mandou. saber o que estava fazendo ali, né, numa maca, né? Não é fácil ouvir uma Foi coisa dessa, convidado uma a ordem colocar dessa. água. Isso mesmo, bem lembrado. Vamos seguir aqui na 277. Sim. O soldado que depois da batalha reencontra seu general no mundo dos espíritos, reconhece-o ainda por seu superior? Resposta: o título não é nada. A superioridade real é tudo. Então, ou seja, né, aqui é a superioridade moral, Uhum, né, que a gente vem discutindo aqui nesse capítulo, né? Então, assim, a ascendência moral, ela não tem casta, não tem casta. As pessoas aqui enquanto encarnadas podem ter serem muito inteligentes, terem muito conhecimento, muitos títulos, né, como a gente falou, mas se moralmente elas são pequenas, não leva a nada, né? Estava aqui pensando nessa resposta aqui, numa situação assim, quando você reencontra aqui na Terra, tá? Um ex-chefe que você teve. Se aquele ex-chefe foi um cara que era um líder, você vai respeitá-lo assim, respeitar, todo mundo respeita, né? Eu deveria, mas intimamente você fala, pô, é aquele cara lá com quem eu aprendi, aquele cara que era o líder daquele grupo, uhum, né? Agora, quando você reencontra um outro chefe, um outro ex-chefe, na qual não era um líder, era um chefe que só mandava, 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 a sua receptividade vai ser mais fria, né? Não vai ter aquele. Bom, pelo menos eu sou assim, né? Eu, quando uhum, fico perto de pessoas assim inspiradoras, eu falo, nossa senhora, eu vejo uma luz, né? Que uhum, acende uma luz dentro de mim, né? Agora, quando chega na vida de uma pessoa que pouco tem poucas referências, né? E mais título do que qualquer outra coisa, aí tá bom, para na educação. Não na. uhum. Então, eu lembrei disso quando eu li essa resposta aqui, né? Quando, nesse reencontro, né, de um soldado com o chefe no mundo espiritual, se ele ainda vai reconhecê-lo como chefe, né? É. Como superior. Interessante esse exemplo que você trouxe, porque, como você bem disse, a superioridade é a elevação moral do espírito. Isso sim é a sua verdadeira condição. Essa é a condição real do espírito, é a sua moral, né? E não pelo cargo. E bem interessante esse exemplo que você trouxe, Gerson, porque é a diferença, né? De um líder e de um chefe, né? São cargos aí de superioridade, mas são bem distintos entre eles, né? O líder é aquele que a gente quer seguir, né? A gente tem aquele entusiasmo, né, de aprender com aquela pessoa, esse cara eu vou seguir. Agora, o chefe é aquele que só manda, 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 mas não tem muito exemplo, né? Pensei nisso. É interessante mesmo, né? Então,
quantos chefes, né, a gente conhece que só estão ali pelo poder, né? Que quando sobe numa elevação maior num trabalho, por exemplo, o poder sobe a cabeça, né? Então pisa em todo mundo. Enquanto que um chefe que tem a moralidade, né? Como o Gerson falou, ele é humilde, né? Então é aquele que a gente realmente quer seguir. E no plano espiritual isso também acontece. Então, um militar superior, ele pode ser um espírito elevado ou não, dependendo de como ele ficou aqui na Terra, né? Como ele progrediu, como ele se evoluiu aqui na Terra. Ok. Vamos seguir na 278. Vamos. Pergunta: os espíritos das diferentes ordens estão misturados? Resposta: sim e não. Quer dizer, eles se veem, mas se distinguem uns dos outros. Eles se evitam ou se aproximam segundo a analogia ou a antipatia de seus sentimentos, como acontece entre vós. É todo um mundo do qual o vosso é o reflexo obscuro. Os espíritos da mesma categoria reúnem-se por uma espécie de afinidade e formam grupos ou famílias de espíritos unidos pela simpatia e pelo objetivo que se propuseram. Os bons pelo desejo de fazer o bem, os maus pelo desejo de fazer o mal, pela vergonha de suas faltas e pela necessidade de se encontrarem entre os que se assemelham. Bom, vamos ler aqui a consideração de Kardec, que completa aqui. Então, a consideração de Kardec, né, dessa resposta, ele diz assim: tal uma grande cidade, onde os homens de todas as categorias e de todas as condições se veem e se encontram, sem se confundirem, onde as sociedades se formam pela analogia dos gostos, onde o vício e a virtude convivem sem se falarem. Então, é isso que eu imaginei também, né? Que eu entendi. Fui nessa linha do Kardec. Imagina uma cidade, é composta de várias pessoas com suas virtudes, com seus vícios, né? E as pessoas se aproximam. Tem né? O nosso próprio reencontro espiritual, né? A gente viu também que a gente volta sempre num ciclo de pessoas que têm uma certa afinidade, né? Por isso que muitas vezes, a gente sempre volta na mesma família, né? Sempre no mesmo ciclo. É isso que eu entendi. É. Os espíritos, eles vão se agregar aqui de acordo com a sua sintonia vibratória, né? Pelas suas semelhanças aí de pensamentos, sentimentos, é essa vibração mesmo. E no plano espiritual, a gente não tem como esconder. Então, assim, a gente é sem máscara. Então, não adianta. Aqui na Terra, a gente esconde, sim, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, né? As nossas dificuldades. Ou seja, a gente esconde aquele ladinho nosso que é sombra, né? Porque somos sombra e luz. Aquele ladinho sombra a gente consegue esconder. Mas no plano espiritual, a gente já não tem mais o corpo físico. Então, se a gente não tem mais o corpo físico, é o perispírito ali que vai refletir o que nós realmente somos, né? O nosso mundo interno. Então, ele vai ter essa função de refletir aqui. Então, por isso que quando a gente até estuda as obras espíritas, a gente vai ver que tem aqueles aglomerados, né, nas zonas umbralinas, nas zonas trevosas, tem aqueles aglomerados, porque eles vão se aglomerando de acordo com aquela sintonia, de acordo com aquela vibração. E a gente percebe pelas obras que os espíritos superiores, com uma vibração melhor, eles vão até esses espíritos, eles vão no sentido de ajudar.
Mas muitas vezes o que que acontece? O espírito, ele foge, né? Porque ele fica até com vergonha daquela irradiação. Então, por isso que cada um ali vai ter o seu tempo, o seu momento, né, de continuar a sua jornada. São tantas coisas que influenciam, gente, mas é tudo que a gente leva aqui, ó, né? Aqui e no coração. Então, essa vivência, até como o Jess falou, né, como se fosse aí uma sociedade no mundo espiritual. Então, muitas vezes, esses espíritos, sim, superiores, eles vão se encontrar com esses inferiores, né? É isso que Kardec quer nos colocar aqui. Mas esses inferiores, eles não têm condições de frequentar os lugares e ir até os espíritos superiores, porque a vibração é muito diferente, gente. Então, eles não vão, por isso que eles ficam lá naqueles aglomerados. Eles ainda não têm essa condição. Agora, já os espíritos superiores, aí sim, né, eles vão para realmente ajudá-los. Pode falar, Como, a- Cezeli. como você falou, né? No plano espiritual, nós somos transparentes. Então, por mais que tentemos esconder, não tem como. Então, todos os espíritos, eles se conhecem pelo pensamento, pela questão da vibração mesmo, né? Uhum, Temos mais o corpo físico. Então, os espíritos, eles vão se aglomerando entre os que vibram, né, na mesma frequência. Então, os bons conseguem ir até os inferiores, né, no sentido de missão mesmo, de ajudar, né? Enquanto que esses inferiores, eles nem sempre querem essa ajuda, né? Ou porque não têm esse conhecimento ainda, ou porque sentem muita vergonha, se sentem muito inferiorizado. Então, eles se aglomeram entre si, né? E alguns, né, muitas vezes, que nem você falou, com o tempo, com o entendimento, eles vão sendo resgatados, né, para serem preparados para novas reencarnações e melhorarem, né? uhum. E é interessante como a espiritualidade, eles iniciam aqui a resposta, né? Que eles falam, né? O Kardec perguntando, os espíritos de diferentes ordens estão misturados? Sim, e não. É. Então, esse não aqui, ele quer dizer realmente que eles estão, mas de acordo com a sua vibração aí, que é diferente. Então, eles vão se distinguir aí um dos outros, estão juntos. Lembra do nosso lar? Do nosso lar, quando o André Luiz lá teve o seu despertar, que ele saiu da sua fase de umbral, a gente percebeu ali que na colônia do nosso lar, que é uma colônia ali que está no Rio de Janeiro, nessa colônia tem ministros, tem as hierarquias, a gente viu isso e o filme também mostra essa parte. Então, ali é como se fosse ali aqueles espíritos de segunda ordem, já um pouco mais elevados, né? E o André Luiz chega ali, um espírito de terceira ordem. Então, eles se veem, sim, mas eles ainda têm aquelas vibrações ali diferentes. Eles estão em ordens diferentes, mas estão misturados ali, né? Para aquele que sabe mais, ajudar aquele que está chegando, aquele que ainda está um pouco mais inferior ali na ordem, né? Tanto que a espiritualidade fala aqui, ó, os da mesma ordem se reúnem, né? Então, podemos seguir? Sim. Tá, então dá tempo da gente fazer mais uma aqui. Do 279. Todos os espíritos têm acesso reciprocamente uns junto aos outros. Os bons vão por toda parte, e é necessário que assim seja, para que possam exercer a sua influência sobre os maus. Mas as regiões habitadas pelos bons são interditadas aos imperfeitos, a fim de que não levem
a elas o distúrbio das más paixões. Interessante que essa questão aqui por exemplo, por vontade nossa, nós não podemos sair aqui do planeta Terra e visitar mundo superior, só por vontade nossa, a não ser que sejamos levados por algum espírito superior para um aprendizado, para incentivar o nosso processo evolutivo, né, para que auxilie nesse processo de chegarmos lá. Mas o espírito aqui inferior, ele não vai aonde ele quer, como a gente já viu. E ele vai aonde a sua vibração, que ainda é inferior, vai lhe permitir. Onde encontra sintonia vibratória. E mais uma vez aqui lembrando do nosso lar, não sei se vocês vão lembrar daquela parte que André Luiz até se comove por uma senhora ali, que ela bate querendo entrar em um determinado ministério ali. E André Luiz quer deixar que ela entre, se comove ali com ela, mas ela ainda, né, os espíritos superiores veem que ela tem no seu perispírito tem umas manchas ainda negras, né? E eles falam para André Luiz não permitir, ele até fica assim, né? Mas como? Eu não vou deixar, né? Não vou. Ele até se questiona em relação a isso. Mas ela ali, ela não estava pronta para adentrar naquela sintonia, naquela vibração, porque ela ainda trazia essas más paixões, né? Então você vê que a espiritualidade, mas as regiões habitadas pelos bons são interditadas aos imperfeitos. Interessante isso. A fim de que não levem a elas o distúrbio das más paixões. Então, ela ali, ela não foi com o intuito de se melhorar. Porque assim como nós aqui na Terra, o nosso intuito, o nosso objetivo é se melhorar, no plano espiritual também. Ela ainda não tinha esse intuito, ela tinha o intuito de contaminar ali com as suas manchinhas, né? Que os espíritos superiores puderam observar. A palavra é bem essa, né? A contaminação, né? Assim como nós aqui, para nos elevarmos, o que temos que fazer? Temos que nos acalmar, serenar, tirar os maus pensamentos para poder nos conectar com os espíritos bons, com o nosso anjo de guarda, né? E a gente percebe que lá também, então, os espíritos superiores, eles têm acesso aonde estão os mais imperfeitos. E o contrário não existe. Por quê? Porque iríamos contaminar, né, essa vibração tão elevada que teria nesses outros planos, né? Então, é uma hierarquia mesmo, é um caminhar até chegar lá e poder entrar, né? Eu vi assim também. E dá tempo de fazer a 280. A 280 é assim. Kardec pergunta: qual é a natureza das relações entre os bons e os maus espíritos? E a espiritualidade responde: os bons procuram combater as más tendências dos outros, a fim de os ajudar a subir. É uma missão. Então, aqui, os espíritos superiores, eles fazem com muito amor, né? Então, você vê que aqui, eles estão ali para ajudar nas más tendências, naquelas paixões que os espíritos mais inferiores carregam. Então, ali, porque, mais uma vez, o que define o espírito superior? É a sua capacidade de amar. E enquanto se ama, quanto mais se ama, menos se julga. Então, não está ali para julgar, mas está ali para acolher, auxiliar no seu processo evolutivo. Então, esses espíritos, eles não fazem por obrigação, só para cumprir protocolo, cumprir a tarefa, e eles fazem sim com muito amor e com muita dedicação, né? Acho que a Sueli gostaria de falar, né? Essa questão que ela se propôs, né? A Sueli. Sueli?
Ela que estudou. Ela não quer falar? Tá com o áudio fechado. É que a questão era dela, por isso que eu estou falando. Ela não. Ah, não, é que eu não estava conseguindo ligar aqui o microfone. Mas tudo bem, não tem problema não. A única coisa assim, quando eu estava lendo e falando, eu liguei muito a parábola dos talentos, né? E aquela do semeador. Por quê? Porque eu ponho assim, os bons é aquele que tem um talento, mas ele espalha, ele multiplica, né? E na do semeador depende muito de quem recebe essa ajuda, né? É o estágio que tem aquele que ouve a palavra, né? E não passou, não está nem aí, até chegar no estágio onde o solo dele, o coração aceita aquela semente, né? Que é os ensinamentos. Aí ele acompanha, né? A reforma, o espírito bom, que está lá para ajudar com amor, mas respeitando o livre-arbítrio da pessoa quando chegar a hora. É bem aquilo que o Miramês fala, quando o poço está pronto, a água aparece. Eu não sei se me fiz explicar, mas eu liguei muito a essas parábolas. Perfeito, Foi. Sueli. Então, Eu acho olha que é tudo. só, gente, vamos assim parar por aqui hoje, agradecendo mais uma vez ao nosso Mestre Jesus por estar conosco para refletirmos sobre as questões de hoje e que possamos, Mestre, fazer de todos esses estudos essa contribuição para a nossa evolução, para a nossa jornada evolutiva. E que todos nós fiquemos com a luz de Jesus em nossos corações e em nossos lares. Que assim seja. Até a próxima semana. Com fé em Deus, gente. Tchau, tchau.